que a mesa está mais gorduchinha. Estamos em 3 agora. 3 queridas. Eu me incluo nas queridas também porque esse mês de outubro agora, especificamente, nós vamos falar das nossas experiências na questão do Outubro Rosa. Então a gente vai falar um pouco de negócios, um pouco dos nossos serviços, mas sempre passando uma mensagem para você aí que está passando por um processo, ou se você tem algum familiar, ou se você teve alguma história de superação, compartilha esse vídeo, se inscreve, coloca os seus comentários, porque o nosso foco em outubro, os vídeos vão ficar eternizados no canal, mas o nosso foco em outubro foi pensar em você, mulher, assim como nós, que ou passou, ou está passando, ou graças a Deus está com uma saúde abençoada aí, mas a gente quer deixar uma mensagem especial para você, tá bom? Estou aqui com a doutora Regina Biasini. Olá pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui novamente. E a nossa coach, Érica Borgonov. Olá Cris, Rê, um prazer estar aqui novamente nessa mesa florida. Florida, isso mesmo, gostei desse Florida. Gente, por que eu quis colocar essas semanas que vocês vão ver as entrevistas, vão ser geralmente 2 profissionais de áreas totalmente distintas. A ideia era essa. E eu quis chamar a Regina junto com a Érica, porque existe a questão do câncer nos pets também, e a questão do câncer. Como que esse pet vivencia quando a cuidadora dele, a tutora dele está no processo também. Então a Regina, ela tem enfrentado, já deve com certeza ter passado pacientes que vivenciaram essa história, e eu queria que você primeiramente falasse um pouquinho a sua forma de trabalho. A Regina atende a domicílio, gente. Eu falo que ela não é a veterinária do meu dog, ela é a pediatra do meu dog. Eu chamo ela de pediatra, ela é uma querida na nossa família. Explica primeiramente, Rê, a sua forma de trabalho, como que está a sua realidade hoje? Bom, primeiro é um prazer novamente estar aqui. É uma honra ser a veterinária do Duque. O Duque tem muita sorte de ter vocês como família. E é muito bom dividir esse espaço com a Érica, que também começou como minha cliente e agora é minha grande amiga. Como que é o meu trabalho? Eu faço o seguinte, eu quero que o pet não adoeça, ou eu quero que retarde o aparecimento de doenças. Isso eu consigo através de 3 pilares, que é trabalhar o ambiente, trabalhar o pet e o principal, a família desse pet. Então a minha missão é ir nas casas, né, do pet, mas também cuidar da família desse pet, que está com estresse emocional quando ele está doente, que fica muito preocupado financeiramente, que fica desesperado quando não sabe o que ele tem, ou que não conhece a prevenção, porque através da prevenção, de cuidados que são ensinados no dia a dia, nós conseguimos prevenir ou retardar o aparecimento de mais de 80% de doenças. Olha. Né? Entre elas, nós conseguimos também prevenir ou retardar o aparecimento do câncer de mama, do câncer de útero e de uma doença muito grave chamada piometra, que é a infecção do útero da cadela ou da gata, né? Então, o que eu sempre falo? A prevenção, além dela ser muito mais barata, o seu pet, ele vai estar feliz, ele vai estar saudável e o principal, essa família vai estar bem, que esse é o meu objetivo, a família estar bem junto com o seu pet. O que eu acho legal, Rê, na tua forma de trabalho, que ela vem dentro da nossa casa, é assim, ó, você tem um histórico desse filhote, até a vida adulta dele, só ela cuidou do meu cachorro. Então, assim, é muito diferente quando a gente vai numa clínica veterinária, porque um dia você tá lá, um veterinário atende. Daqui tantos meses você vai lá, é outro veterinário. Esse profissional, ele tá pegando aquele cachorrinho ou aquele gatinho, ele não sabe nada da história. Sim. Então, assim, quando a gente pega uma profissional que nem a Regina, e ela vem na nossa casa, que nem o Duque,
A primeira vacina do Duque, quem deu foi a Regina. Então eu falo assim, essa facilidade para minha família, para a correria que foi hoje no dia a dia, de ter a Regina, a confiança que se criou, o que ela fala pro meu animal, eu nem questiono. Cris, precisa dar esse medicamento. Cris, ele tá com isso. Cris, tem que caminhar mais. Acabamos de ouvir isso, né? Acabamos de ouvir, tem que estar gorducho. A família inteira tá gorducha em casa, viu, gente? Então, ela por quê? Porque ela tem todo o histórico, o Alexandre fez assim, viu, gente? Ele é o único que tá melhorzinho. Ai, meu Deus do céu, só aqui nesse pode mais mesmo. E esse histórico que ela tem é muito legal. E eu não posso deixar, Regina, de falar para você assim, para quem não conhece o seu serviço, essa segurança que a gente tem. Porque eu falo assim, eu tenho uma confiança na Regina hoje, gente. Se ela precisar ir na minha casa, eu entrego a chave da minha casa para ela. Então eu falo assim, Regina, pega a chave aqui, vai lá e precisa vacinar o Duque e tudo. Então assim, segurança não é só no quesito do cuidado com o pet. Essa tranquilidade de quem a gente está pondo dentro da casa da gente, esse vínculo que se forma orientativo, né? Ela orienta muito a gente. Mesmo quando, não somente nas consultas, mas como eu falo, todos nós, né, todas as pessoas que têm um pet, deveria ter o seu veterinário de confiança. Onde surgir qualquer dúvida, é para ele que você vai ligar, é para ele que você vai desabafar, é para ele que você vai contar alguma coisa, né? E eu falo que como a gente, né, como eu entro na casa das famílias, eu acabo conhecendo muito mais não só do pet, mas também da família. E de alguma forma ou outra ocorre aquela troca, né, de conhecimento e de experiências. Então eu sempre falo, enquanto eu vou lá para atender, eu posso dar uma palavra de conforto, eu posso dar uma palavra de amizade, e a pessoa também pode me ensinar muitas outras coisas. Então eu acho que o principal é ter essa empatia, né? Esse cuidado, não somente com o pet, né? Eu sou veterinária, mas eu cuido de pessoas. Porque o pet, quem fala por ele são seus donos. Então se eu não gostar de pessoas, se eu não souber me comunicar, não vai dar certo. Né? Então eu acho que o mais importante em todas as profissões, gente, é ter empatia. Empatia pelo próximo. Agora eu queria que a Érica se apresentasse. Assim, tá muito tranquilo a gente conduzir esse podcast, porque as duas, além de serem profissionais que eu respeito demais, que eu admiro muito a conduta ética e a forma delas trabalharem, as duas se tornaram grandes amigas. E a Érica, ontem nós tivemos um treinamento da Érica, que foi, e ela faz uma pergunta assim, por que você tá aqui? Primeira pergunta que ela faz, o que você espera? Eu sempre coloco assim, esse momento é meu, é o meu momento. E a Érica, ela tem trazido isso pra gente. Que a gente tem tido esse privilégio de aprender com essa profissional brilhante e sábia, viu, gente? Então eu queria que ela falasse um pouquinho do que ela tem feito pelas mulheres de Atibaia e região, esse trabalho maravilhoso que ela tem desenvolvido aqui. Obrigada, Cris. Então, vou perguntar para você que está assistindo por que você está aqui. Por que você está assistindo a esse podcast? Né? Essa pergunta eu considero muito importante, porque o nosso tempo ele é precioso, ele é valioso, é um recurso finito, não volta. Né? Então, o bom aproveitamento do tempo, ele vem com a consciência. Por que você está aqui? Porque você está dedicando o seu tempo nessa atividade, nesse momento. Quem está aqui assistindo o vídeo, está de passagem, fica, né? E se questiona por que você está aqui. Quem está lendo um livro, quem está dormindo um pouco mais e põe ali um soneca, por quê? Né? Por que você está nessa atividade? A consciência, ela traz a evolução. Eu sabendo como eu estou, eu posso decidir como eu quero ficar, como eu quero estar, né? E ouvindo a Regina falar sobre o atendimento personalizado, esse é o meu trabalho também, porque eu trabalho com pessoas, com seres, e cada um é um ser único. É verdade.
e se eu permitir que cada ser se conheça melhor, eu já ganhei meu trabalho, né? Já está válido o meu papel aqui, o meu servir aqui, que é através de perguntas simples, porém inteligentes, porém bem conduzidas, bem direcionadas, que vai fazer com que cada um perceba o agora, né? O momento atual. Quem eu sou hoje, com a minha verdade, com a minha autenticidade, não seguindo modelos, seguindo parâmetros que são tantos hoje em dia, mas quem eu sou, com respeito por quem eu sou, com até admiração, orgulho por meus valores, por meus princípios e com a clareza de que eu sou Deus em ação. Eu posso ser melhor, eu posso ser maior, eu posso avançar. A Regina falando sobre a família, né? Ela entra na casa do pet, ela sempre brinca, fala, o pet não fala, quem fala é o dono. Mas isso não é tão simples assim. É preciso um olhar talentoso para poder identificar ali como que aquela família está. E agora, falando em Outubro Rosa, né, nesse momento que estamos aqui do podcast, o quanto que o pet contribui com a felicidade de uma família ou não, se ele não estiver saudável, se ele não estiver bem. Né? Então, se a pessoa tem um pet em casa, deve sim considerar ter um bom veterinário para atender. E um veterinário que entenda daquela família. Porque cada um é uma. É verdade. Né? Eu imagino assim, Érica, não sei se vocês vão concordar comigo. A gente tem que aprender a criar laços e vínculos com os profissionais que a gente admira e que a gente respeita. Eu trago muito isso para dentro da minha família, para dentro da minha empresa, é uma cultura minha e do Alexandre. Eu falo assim, eu vejo muito esse rodízio, essa rotatividade nas pessoas em todas as áreas de segmentos. Eu não concordo muito com isso. Eu falo assim, quando você cria um vínculo de segurança, de respeito, às vezes você negocia algum preço, às vezes, geralmente as pessoas às vezes trocam por causa de valor ou se aperta. Em vez de você ir para o mais barato que você não conhece, liga e fala, tô mais apertado esse mês, dá para me dar um desconto, melhorar? Então, assim, isso é impagável para mim. Eu falo assim, essa segurança que se cria em profissionais, seja um veterinário, seja uma médica, seja uma manicure, seja qualquer profissional que você vai fazer, esse vínculo é muito importante para a gente que é mulher. E ele faz diferença, né? Ele faz muita diferença, né, na nossa vida, esse vínculo, porque é o que você falou, eu também penso assim. Primeiro eu tenho que ver se os valores batem com os meus, né? Porque hoje em dia está muito difícil essa questão de valores. Então eu acho que é muito importante, né? A Érica pode até falar um pouco mais sobre isso, como é importante a gente saber quais são os nossos valores. Porque tem profissionais para todo tipo de público. E às vezes aquele profissional não é o certo para você ou para mim. E tá tudo bem. Quando a gente entende isso, que tem também tipo de cliente para todo mundo, né? Cada um tem o seu público, fica muito mais leve e muito mais tranquilo e mais fácil da gente ser contribuição para o outro, né? Que eu acho que esse é muito importante, né? O medo da esse concorrência valor, né? passa longe, né? Nessa situação não né? existe. É muito legal quando dá esse match, porque eu falo assim, é uma segurança para a gente que é cliente e é uma segurança para o profissional que ele tem uma carteira de clientes ativa e fiel. É bilateral essa segurança. É tão legal quando você consegue essa conexão de respeito, de confiança. E o Atibaia Pode Mais, ele está aqui, a gente já vai chegar no tema, mas eu quero que essas mulheres brilhantes profissionais não deixem de falar o dia a dia delas, as experiências delas profissionalmente, mas eu falo assim, é muito importante para você ter essa virada de chave às vezes. Eu falo assim, meu Deus, é verdade isso, é muito mais fácil profissionalmente, em qualquer área que seja, quando você cria um vínculo de respeito, de ética, de segurança, do que você ficar cada hora indo num lugar. Então, fica a minha dica
Doutora Renata. De novo a Renata apareceu. Me perdoem, gente. É o estresse do fim do dia. Doutora Regina Biasini. Me perdoa, Rê. Tranquilo. Não sei de onde saiu essa Renata. Mas eu não falei... alguns me confundem, Gente, normal. eu não falei com nenhuma Renata hoje. Não sei, foi uma bugada. Mas é Depois a gente normal, corta. fica tranquila. Depois a gente corta. Não. Me perdoem, mas a gente vai cortar. Doutora Regina Biasini, veterinária, precisou, a gente vai deixar todos os contatos dessa profissional brilhante para cuidar do seu pet. Rê, eu tenho que te perguntar duas coisas. Como que fica uma família quando o pet adoece? Ontem mesmo você falou que você teve que sacrificar ainda a palavra? Eutanasiar. Eutanasiar um pet de uma amiga querida nossa, né? Eu nem sei mensurar a dor que deva ser isso. Eu vou aproveitar a história dela para poder explicar um pouco mais para vocês na prática, né? Eu quero que você fale especificamente do caso de câncer no pet. Então eu vou falar do caso dele, porque foi infelizmente ele teve um câncer na pata e precisou fazer amputação. E a sorte desse pet é que ele tem uma família muito boa e que não mediu esforços, né, nem financeiros, nem de investimento, um Rottweiler lindo, e não mediu esforços para cuidar dele. Desde o começo, a gente sabia que por ser um câncer muito agressivo, a chance, nós não sabíamos como ele ia responder. Porém, né, com um parceiro muito querido, o Dr. José, que é um oncologista maravilhoso. Ele é daqui de Atibaia? Ele atende Atibaia e Bragança. E ele que cuidou, né, desse nosso paciente. E aí nós chegamos à conclusão que o ideal seria fazer a amputação da pata. A cirurgia foi perfeita, assim, ficou incrível. Porém, ele estava super bem, estava acostumando com as 3 patas, até que há uma semana atrás, mais ou menos, ele começou a reclamar de dor, começou a chorar bastante. E nós decidimos, né, estava na hora de refazer os exames. E, infelizmente, deu metástase no pulmão, que era o nosso receio. O grande receio era esse câncer ter se dissipado. E aí ele começou a piorar em poucos dias, né, de quinta para cá. E, infelizmente, no domingo ele piorou muito. Eu acompanhei a eutanásia, eu não faço mais eutanásia há um tempo. Eu encaminho para colegas de confiança, né, por escolha. Mas eu quis acompanhar, então eu acompanhei a eutanásia desse meu paciente. E o que eu posso dizer para vocês é que, vendo a família dele, o quanto eles emagreceram, o quanto eles não conseguiram dormir, o quanto eles sofreram. Então, assim, o que eu falo? A saúde do pet, ela também mexe com a saúde física, mental e emocional da família. Totalmente, não tenho a menor dúvida. Então, assim, eu que pude acompanhar ele agora e ver como ele, né, mudou tão rápido, né, em poucos dias, e ver o sofrimento daquela família e falar assim, nossa, nós fizemos tudo, né? Tanto eu quanto o oncologista, nós fizemos tudo o que era possível e a família se comprometeu 100%. Porém, o pet não respondeu ao tratamento e a gente via que ele pedia, que ele queria descansar, ele já não aguentava mais. E chegar a esse ponto de você conversar com a família, essa é uma conversa muito difícil, de você conversar com a família e falar assim, tá na hora da gente cessar o sofrimento dele, é muito difícil. E essa família sofreu muito, não só essa, outras, mas falando, né, desse caso que está bem recente, mas eles sofreram muito. E estar com eles nesse momento foi muito importante, porque eles precisavam não do veterinário, eles precisavam de um abraço, eles precisavam de um apoio, eles precisavam de uma palavra de conforto. Então, é isso que eu tento levar pro meu paciente, né? Porque existia o vínculo da segurança, do Sim. respeito. Existia uma história, não só com o pet, Sim. como com a família. Sim, e até mesmo, por exemplo, eu não faço a parte de onco, mas o profissional que eu falei para eles, não, passa com esse profissional, não importa, eles vão. Por quê? Porque é o que você falou, tem segurança, né?
E como a gente já conversou aqui, a gente procura profissionais com os mesmos valores que nós. A gente procura profissionais que tenham a mesma empatia que nós. Que hora difícil, né, gente? Uma coisa é para fazer um parto, para fazer uma cirurgia, outra coisa é para, num caso desse, é muito delicado. E essa questão, né, do câncer no PET, ele desestrutura totalmente a família. Financeiramente, porque não é um processo barato, né? Então, financeiramente, porque as medicações são bem onerosas. Emocionalmente, eu acho que é o principal. Você vê a família definhar. Você vê uma família que antes sorria, não sorri mais. Porque não consegue, porque o foco daquela família, além de ser todas as coisas do dia a dia, como todos vocês que estão nos assistindo, ainda tem um pet que precisa de cuidados especiais, que precisa de comida na boca, que precisa andar, que precisa fazer isso e aquilo. Então, as famílias também, elas ficam esgotadas. Por isso que a prevenção, ela vem para a gente tentar retardar o aparecimento dessas doenças. O caso dele foi um caso que, mesmo com prevenção, por ser um Rottweiler, ele já tinha predisposição para neoplasias, né? Para o câncer. Então, não teve muito como a gente retardar. Porém, quando apareceu, já foi tratado e tudo mais. Até a gente ficou muito feliz, porque no primeiro exame não deu metástase. Então, a gente estava bem feliz. Mas 2 meses depois, já tinha dissipado. Tá. Agora eu quero perguntar para você uma coisa. O inverso. E eu quero falar especificamente do universo feminino, materno. Quando a mãe ou uma criança, vamos falar de uma criança, de uma menina, passa por um processo de tratamento de câncer e isso afeta o pet? Como que sim? Porque a família toda, né? Você tem um problema de saúde na família, a família toda ali tá em uma vibe ali. Afeta. Como que o pet lida com isso? Na verdade, assim, o pet, ele percebe, ele sente tudo que a família está sentindo. Então, às vezes, se a dona dele é uma criança, que é o principal dono dele, é uma criança que está internada ou está fazendo um processo de câncer, né, de tratamento, ele vai ficar mais amuado. Ele pode às vezes ter algum problema de saúde mesmo, porque a imunidade dele baixa. E se vocês lembrarem, no outro podcast eu falei, é muito importante esse pet sempre estar com a imunidade equilibrada, para não vir doenças oportunistas. Então esse pet pode ficar doente como consequência. Porém, ao mesmo tempo que ele pode ficar doente e tudo mais, e a criança está lá no hospital, e ela tá bem ruinzinha, um exemplo, né? Tá num processo bem grave. E você leva esse pet até ela, porque alguns hospitais liberam, esse encontro do pet com a criança é satisfatório para os dois. Então, os dois melhoram. Então, é muito importante para quem tem pet e para as mulheres, para as crianças, né, que estão passando por um processo de câncer, ter um cachorrinho, ter um gatinho. Isso que eu ia te perguntar. Quem não tem e está num processo desse, a gente está falando de câncer, mas alguma enfermidade assim, que a pessoa está num processo sofrido, doloroso, você aconselha a pessoa a ter um gatinho? Aconselho a ter um gatinho ou um cachorrinho, seja filhote ou adulto. Por quê? Porque o cachorro, o gato, né, o pet, ele é extremamente fiel a você. Então, se ele sentir que você está triste, ele vai chegar mais perto para você fazer carinho nele. E quando você faz carinho nele, a energia passa para ele e volta para você. E isso é comprovado nos estudos, a felicidade, né? Os hormônios da felicidade, que a Erika pode falar melhor do que eu sobre isso. Regina, como minha cliente também, já está falando tudo. Ótimo. Os hormônios ali da felicidade. Então, é muito importante a gente lembrar que o pet, ele traz felicidade. E durante esse processo agressivo de tratamento, seja do que for a doença, seja um câncer ou outra enfermidade, é muito importante você ter alguém para dividir ali, né? Dar esse carinho e receber de volta. Legal. Érica, gente, acabei de ganhar um livro da Érica aqui, ó. Substantivos Farmácia de Mãe. Depois a Érica vai abordar um pouquinho o que esse livro fala.
Esse livro foi escrito por uma autora brasileira, Marilda. A Marilda Santos, ela mora em Brasília e ela é muito engajada à proteção das crianças. E esse é um dos tantos livros, eu nem sei quantos que ela já escreveu, sempre para o público infanto-juvenil, como ferramentas de informação para que esses jovens estejam preparados se alguma coisa estiver fora do lugar, né? Para poder identificar algo que não esteja bom nesse período de formação da vida deles. E esse livro, especificamente, ele fala sobre a maternidade, a importância da maternidade e os medos que surgem tanto nas mães quanto nas crianças. Inseguranças que parecem banais, mas que influenciam muito. Por exemplo, uma mãe que se queixa de ter ficado com um corpo feio depois de ter nascido o bebê. Aí imagina aquela criança ouvindo isso. Ah, minha mãe ficou com o corpo feio porque eu nasci. Meu pai não namora mais a minha mãe porque eu nasci. O corpo dela está estragado por mim. Né? Olha só. A criança já faz uma leitura total de uma frase que a mãe tá, às vezes nem tá, a criança está na frente, está ouvindo só isso. Às vezes está dentro da barriga ainda. Olha isso, né? E no entanto, a mãe é um ser maravilhoso e a Marilda aborda de uma forma tão especial nesse livro que a mãe ela é uma farmácia, uma farmacinha, né? Ela tem ali um colo que acalenta, ela tem um band-aid, aquela sopradinha no arranhão, um beijinho, né? Um beijinho. Você aconselha para mães gestantes? Para mãe gestante, para mãe de criança crescida, para mães de adulto, para futuras vovós, para todos. Esse é um dos livros que eu vou ler agora em grupo no Clube de Leitura. Regina é uma das clientes do Clube de Leitura. E o Clube de Leitura, ele é uma das ferramentas que eu utilizo. Esse em parceria com a Maria Helena Costa, que é pelo Instituto Eu Ser, para trabalhar o desenvolvimento humano. Então eu tenho clubes específicos. Este é só para mães. Em breve a gente começa a turma dele. Agora, comecinho de outubro, tem o Indistraível, para trabalhar as distrações do dia a dia. E o foco naquilo que você estava falando, Cris, nas intenções, naquilo que realmente importa. Né? Conhecer os valores, o que é fundamental na minha vida, que eu não fuja, para que eu possa identificar as distrações e voltar aqui no que importa. Então, esse livro Indistraível. Eu começo a quinta, né? Vamos começar já nessa semana o livro Indistraível. E eu trouxe esse também, o livro que lê gente, porque como agora outubro nós falamos muito sobre a saúde da mulher, o livro que lê gente, ele é para um clube específico para mulheres acima de 50 anos. Olha só, gente. E não vai ser presencial, então online esse daqui, não precisa ser apenas mulheres de Atibaia ou da região, podem ser mulheres do Brasil todo. E ele traz uma história infantil, tá? Uma história infantil bem ilustradinha, uma graça esse livro. E ele traz aqui a história de um livro que ele já estava velho e ele ficou esquecido no alto da estante da biblioteca. E aí ele passou a ver as pessoas na biblioteca e a ver realmente, a perceber aquelas pessoas lá, o que cada uma busca na biblioteca. Enquanto ele gostaria de ser lido, mas ele ficou esquecido. Eu vou trabalhar com mulheres que muitas vezes percebem que o papel delas acabou. Já trabalhei, já casei, já criei filhos. O que eu faço agora? Eu tô aqui no alto da tanto estante. em função dos outros, que chega na fase dos 50, 50 e poucos. Cadê a vez? O que eu a faço se agora? perde, né? E não só mulheres acima de 50, tá, Cris? Mesmo porque eu vou participar, né? Mas mulheres que
queiram se perceber úteis mais uma vez, né? E eu estou aqui para servir de que forma? Com meus talentos, com meus valores, com as minhas forças, como que eu posso servir? Como que eu posso ser útil e evoluir? E aprender, né? E aprender. E com satisfação, com felicidade, né? Então, cabe também para mulheres que estão com um diagnóstico de câncer? Total. Olha que legal, gente. Total, porque é um momento de sacudida, né? Peraí um pouquinho, algo não estava previsto aqui, e agora? Qual é o meu valor? Né? Como que eu posso seguir? E isso tudo está pautado na felicidade, Cris, porque é o que todos nós buscamos. Ser feliz. Ser feliz. Eu tenho muitos clientes e clientes homens também que buscam por um processo de coaching de negócios ou profissional, que falam assim, eu preciso faturar mais. Para quê? Né? Por que isso é importante para você? Porque no fundo eu quero ser feliz, ter satisfação com a vida, né? Me sentir bem, me sentir segura, satisfeita, mesmo se eu não tiver uma mão, né? Como é que eu posso fazer isso? E o coaching, ele facilita o caminho, né? Ele facilita essa jornada da nossa vida através da consciência, da conscientização. E essa conscientização pode levar a pessoa, o cliente, a escolhas mais assertivas, como ter um pet. Que legal. Né? Sim ou não para o pet? Vai depender de cada um, né? Desse trabalho de autorreconhecimento de cada um antes do sim ou do não. Eu penso assim, Érica, a gente está vivendo uma época, uma geração que a gente fica muito no automático, né, gente? Total. O dia inteiro a gente vai tomando as atitudes, as decisões, e é uma coisa assim tão... A gente está tão no 220 já, então a gente não sabe mensurar a pessoa que está nos assistindo, e eu preciso te fazer essa pergunta. A pessoa vai fazer um exame preventivo e se depara com uma situação. Tá lá. Começa aquele drama. Geralmente a gente fala de mama mesmo, né? É um nódulozinho, tem que fazer uma punção, depois da punção tem que ir lá, abrir, tirar, fazer uma biópsia. E em alguns casos, graças a Deus eu passei por isso e no meu deu negativo, não foi nada. Mas em alguns casos, algumas mulheres dá positivo e tem que entrar num tratamento mais agressivo, mas qual é a importância do estado emocional? Primeiro de tudo, a fé em Deus, né, gente? Primeiro de tudo, isso é indiscutível. Se pega com Deus, se você está vivendo uma realidade dessa, e creia que existe um Deus que está com você nas horas boas, nas horas ruins, e Ele vai passar por isso aí junto com você, por esse deserto aí. Primeira coisa é ter essa convicção. E parar de se perguntar, porque tem respostas que a gente nunca vai ter. Eu imagino assim, tentar ser o mais racional possível. Não adianta tentar gastar sua energia, sua vibe, porque o que vai acontecer agora, o que vai ser. Não, isso aí não entra. Mas eu tenho que te perguntar assim, o emocional. Esse clube de leitura, tá num grupo com outras mulheres, esse grupo de apoio, um trabalho de uma coaching sábia, ética, isso é muito, eu imagino assim, é muito positivo para a pessoa passar por um processo desse. Sim. Assim como a Regina trouxe a importância do trabalho preventivo para os cuidados do pet, quem dirá que não é possível, que não é importante o trabalho preventivo para o cuidado do ser, de cada um de nós. Então, o que é um trabalho preventivo para o ser humano? Passar no dentista, passar no ginecologista, o oftalmologista, todos esses istas, todos os anos? Não só. Né? E o mental? Como é que está a tua saúde mental? Como que está o seu equilíbrio, a sua satisfação com a vida? O preventivo, ele inclui principalmente, Cris, relacionamentos positivos, relacionamentos saudáveis. Dizem que
pela ciência que 85% da nossa felicidade vem de bons relacionamentos. Acredito. Vem de bons relacionamentos. Então, relacionamento bom com o seu marido, relacionamento bom com as suas amigas, com a sua veterinária, né, com o seu pet, com seus vizinhos. Ter bons relacionamentos vai fazer com que você se sinta bem. Se você estiver se sentindo bem no dia a dia, no momento de um desafio como esse, chegou um câncer, você estando bem, você vai lidar melhor com aquilo. Assim como chegou um câncer no seu pet, se você estiver bem, você vai cuidar daquele pet. Se você estiver mal, você pode morrer junto com o pet. E vice-versa. Se o pet não estiver bem e você tiver um câncer, o pet vai sentir também. Eu acredito muito nisso. Até conversei com a Rê e falei assim, não sei se é mito ou não, mas a minha mãe teve câncer de mama. E a cachorrinha dela teve também. Na mesma época. Enquanto ela estava no hospital, passando pela cirurgia de mastectomia, tirou a mama total, a cachorrinha dela, a Dara anterior, porque a atual é Dara também, a Dara ficou com câncer. Olha nas mamas. Ela até me perguntou e eu falei pra ela que os estudos não, assim, os estudos científicos não mostram que possa ter, né, alguma ligação. Mas eu, Regina, acredito que pode sim estar ligado ali aos sentimentos que aconteceram ali naquela família, né? A cachorra não era castrada, a gente sabe que a castração Pode ter sido previne. uma coincidência. E pode ter sido uma aconteceu no mesmo coincidência, momento. aconteceu no mesmo momento. Mas o que a gente às vezes percebe? Que se o dono está depressivo, o pet pode ficar depressivo. Então, o pessoal fala, os animais não sentem. Não, eles sentem. Eles sabem quando você está triste, eles sabem quando você está feliz. Então, a gente precisa aproveitar essa questão, se você tem um pet, de estar mais perto dele, de brincar com ele, de dar carinho. Porque quando você dá o carinho, você recebe de volta. E isso, para a nossa felicidade, é muito importante. O pet, ele deixa a família mais feliz. Nossa, totalmente. Né? Ele deixa a família mais feliz. Seu marido pode ter brigado com você, o que for. Se você brigar com seu pet, principalmente cachorro, gato nem tanto, mas o cachorro, você brigou com ele e voltou daqui 10 minutos, ele vai abanar o rabo pra você e vai estar lá te esperando. Não, e a hora que a gente chega em casa, você está estacionando o carro na rua, ele já fica eufórico para te receber, né? Depois de um dia de trabalho exaustivo. Eles trazem esse conforto, essa paz, né? Nossa, eu não tô sozinho, né? E eu acho que isso é muito importante. E falando dessa questão que a Érica comentou sobre os bons relacionamentos, faz muita diferença. E nós aqui em Atibaia, nós do interior, nós temos uma sorte muito grande, que é que as coisas são perto. Então, se você marca um café com um cliente ou uma amiga, você consegue. É verdade. Se você vai fazer isso em São Paulo, por exemplo, você não consegue. Você demora 2 horas para chegar no lugar e 2 horas para voltar. Nós temos esse privilégio. Nós temos esse privilégio. E nós temos o privilégio de ter um grupo de mulheres de apoio. Um grupo com valores. Um grupo com propósito. E um grupo que a gente não está lá, como a gente diz, para fazer networking, sim net people, né? Relacionamento. O que eu acho importante para você que nos assiste ou tem algum parente, alguma amiga, primeira coisa que a pessoa tem que fazer é não se isolar. Sim. Não se isole, não se isole. Sabe, às vezes mesmo que você não tenha alguém dentro da sua família, mas eu creio que Deus sempre vai colocar alguém, um grupo de amigas. Hoje você tem essa oportunidade de assistir um vídeo que vai ficar eternizado num canal de YouTube com os contatos de Érica Bordonov. Se você precisar, entre em contato. Eu tenho certeza que é uma pessoa que está preparada, com sabedoria, uma pessoa usada por Deus para te orientar a passar por esse processo. Então, assim, não perca essa oportunidade. A gente não grava um podcast desse
depois de um dia de trabalho, para a gente vir aqui. Existe um propósito maior nesse podcast, que é o quê? Às vezes, o que você está ouvindo aqui vai aliviar o seu processo ou o processo de alguém que está passando por isso. Então, compartilha isso. A gente vai deixar todos os contatos, todos, da Érica Borgonov, da doutora Regina. Então, assim, o Atibaia Pode Mais, eu sempre falo isso nos vídeos, ele veio para isso, para que a gente compartilhe isso com pessoas e para que a gente proporcione a elas um braço estendido. Então, assim, se você tem, comente, se inscreva no canal, entre em contato com a Érica. Érica, eu queria que antes da gente abordar essa situação do Outubro Rosa, que nós vamos caminhar para o final já, eu queria que você explicasse, para quem não sabe, o que é o Clube do Livro. A gente falou dos livros, esse trabalho maravilhoso que ela faz com tantas mulheres, com N temas de livros, como que ele funciona para quem nunca ouviu falar. Ai, que ótimo. Eu amo o Clube do Livro. Eu cresci não lendo, eu só lia o que era obrigatório ali para passar na prova. E depois eu descobri prazer com a leitura. E descobri também alguns desconfortos, como não chegar ao final de uma leitura, ouvir aquela cobrança, você não lê nada, você não tem tempo para ler, você não consegue, que chato ler livro, é mais gostoso ver um filme, ver um seriado. E eu persisti, e eu fui descobrindo ali que é muito prazeroso e é muito rico ler um livro. Seja um livro infantil como esse, seja um livro técnico que traz dicas de planejamento, seja um romance, uma biografia. Qualquer livro que você pegue para ler, até os que você não gostar, não concordar com o autor, ele tem algo a oferecer. Porque até quando você não gosta, você cria ali uma discussão interna. Isso te movimenta a pesquisar mais a respeito, a formar a sua opinião, o seu ponto de vista. Então eu gosto muito da leitura. E o clube de leitura permite com que você perceba o ponto de vista do outro. Você lê a mesma página, mas é diferente da sua percepção da minha. Essas pessoas ficam em grupo online ao mesmo tempo, geralmente Isso. 1 hora. Geralmente 1 hora. E são 8 semanas, 8 encontros. Tem data para começar? Tem data para começar e data para terminar. Tem um valor fixo e esse valor super acessível. E se precisarmos de mais 1 ou 2 semanas, esse valor não é mexido, não é mudado. É um compromisso ali, para que a gente chegue até o final da leitura. A Regina sabe. E o legal que você pode fazer com gente que está em Atibaia, gente que está nos assistindo, que está no Mato Grosso, no ABC, em Portugal, fora do país. Nós temos participantes diversas. E diversos também, porque tem livros para homens. Esse daqui pode ser lido por um homem, qualquer livro pode ser, né? Mas tem grupos que nós trabalhamos questões que são da mulher, ou da mãe, enfim. E nesse clube de leitura, nós, a Maria Helena e eu, entregamos um programa de desenvolvimento humano. Então, nós não nos encontramos para ler o livro. Olha. Então esse tempo que a pessoa vai ter, ninguém vai ficar lendo o livro junto. Não. Sabe por que não? Porque se você tem um compromisso, Cris, de ler comigo naquele dia, naquele horário, você vai. Mas e depois que acabar? Aí você não vai mais. Um exemplo disso, você combina com uma amiga para fazer uma caminhada. Vamos todo dia no Jardim do Lago fazer uma caminhada? Vamos. Se estiver garoando, você vai também, porque tua amiga está lá, esperando por você. Se você não tiver esse relacionamento de apoio, que é o apoio que a gente está falando aqui, a Regina como apoio da família do pet, a Cris como apoio daquele cliente que teve um problema no computador e perdeu os dados, é o apoio. Se você não tem aquele apoio, você não vai. Aí no exemplo da caminhada, tá garoando, você fala assim, hoje eu não vou porque eu não tenho ninguém me cobrando isso, sou só eu mesma.
E ontem, no Forte e Corajosa, nós trouxemos esse versículo de Mateus, eu não lembro o número do versículo certinho. 5:37, olha que linda. Que fala assim, você combinou com você mesma, faça. Que a sua palavra seja sim, sim, não, não. Que a sua palavra seja sim, sim, não, não. E aí, se eu faço a leitura do livro, você comigo, e você não tem o hábito de ler livros, você vai ler porque está comigo, foi combinadinho. Aí depois você não vai ler mais. Então, nesse clube do livro, eu ensino você a ler o livro que você quiser, longe de mim. Você não vai ficar presa a Érica, não. Na verdade, você vai desenvolver o hábito da leitura. Sim. É um caminho para pessoas como eu. Perfeito, Cris. É um caminho. Ler um livro é um caminho. Participar de um treinamento é um outro caminho. Fazer uma terapia é um outro caminho. Ter um pet para trazer alegria é um outro caminho. Né? São possibilidades que nós temos que elas combinadas podem facilitar a nossa busca por essa felicidade. Acredito. E na verdade, né, o Clube do Livro, todo mundo deve participar, porque é incrível. Não posso dar muito spoiler, mas a gente acha que tá indo lá para ler livro, né? E na eu verdade, já contei que não é. Na verdade, guardado, a gente recebe ferramentas, né, de desenvolvimento humano e que são incríveis. Então, nós começamos de um jeito e saímos totalmente evoluída no final. E o volume de pessoas? Tem uma quantidade mínima e máxima nesse clube? Mínima não tem. Tá. Nós já fizemos um clube de leitura que tínhamos 2 ou 3 participantes. Tá. Começou com 3, terminamos com 2. Máximo tem, para que a gente possa dar atenção a todos. Tá. Então gira em torno de 10 pessoas. Tá. Não passa de numa 10 turma. pessoas. Geralmente não. Daí nós abrimos outra turma. Olha que Um vínculo, né? Gente, que oportunidade maravilhosa. É um programa de coaching em grupo, Cris. Que legal. Programa de desenvolvimento. E eu já tive grupos de leitura com mais de 200 pessoas antes. Tá. Via Skype, via podcast. Eu não ia curtir também, não. Eram muitas pessoas e poucas participavam. Tá. Nesse não. Até como a gente brinca assim, quem não tá lida, vai e participa. Que legal. E às vezes é até maior, é grandioso para aquela pessoa que fala assim, poxa, eu não li essa semana, mas ainda bem que eu vim ao encontro. Érica, deixa o seu Instagram. Érica Borgonov Coach. Érica Borgonov Coach. É. Nós vamos deixar no final os contatos. Falo isso de novo, tá, gente? Agora, eu queria que a gente deixasse uma mensagem para essas mulheres. Regina, você teve alguma experiência em família, paciente, amigo, com essa questão do Outubro Rosa? Como que foi isso? Queria que você falasse rapidamente e terminasse deixando uma mensagem para quem acabou de ter a notícia, quem está no meio do processo, quem já acha que não tem mais jeito. Que mensagem que a gente pode deixar para essas pessoas? Sempre que eu penso no câncer, né, principalmente o câncer de mama, eu lembro do meu anjo da guarda, que é a minha amada sogra. E para mim ela é o maior exemplo de como uma pessoa leva bem o câncer. Eu lembro que quando ela teve o câncer, eu não estava ainda, né, na família, a gente ainda não namorava, eu e meu esposo, quando ela ficou carequinha e tudo mais. Mas quando eu cheguei, ela já estava com o cabelo mais curtinho e a gente faz tudo juntas, né? E um dia eu perguntei para ela, falei assim, eu posso te fazer uma pergunta? Ela pode. Eu falei assim, quando você estava com câncer, nenhuma vez você achou que você ia morrer? Né? Porque é uma das perguntas que todo mundo que tem câncer fala, ai, será que eu vou morrer? E ela me surpreendeu, ela virou pra mim e falou assim, não, isso nunca passou na minha cabeça. Eu falei, como que você conseguiu não pensar nisso? E ela falou pra mim, ela falou assim, porque eu confio muito em Deus, em Nossa Senhora, né, que nós somos católicos. Ela falou assim, eu tenho uma confiança muito grande, a minha fé é muito grande. E tudo pra ela sempre estava bom. E aí, nesse processo, as amigas dela, que eu participei, né, a gente teve um processo de coaching para as pacientes oncológicas
Docas, no Hospital Novo, há uns anos atrás, e podia levar alguém. Ela falou, ai, você vai comigo que eu não vou sozinha. E foi muito legal, porque assim, nesse processo, infelizmente, algumas amigas dela faleceram, né? Acabaram indo a óbito, né? Por causa do câncer. E aí eu falei para ela, falei, nossa, né? Que situação. E aí o médico falou para ela, falou assim, o jeito que você intencionou, o sentimento que você colocou, o emocional que você trouxe, que sempre tudo ia dar certo, que tudo tá bem, fez muita diferença no processo. Então, o que eu posso dizer para quem está passando por isso é: tenha fé e acredite que é possível a cura. E viva da melhor forma possível essa experiência, porque é um desafio que te ensina a crescer muito, a evoluir, né? Então, eu sempre que eu penso assim no câncer, eu penso na minha amada sogra, que ela é meu orgulho. Tá curada? Tá curada de 2 Que linda. cânceres de mama, né? Olha, que história de superação. Então, assim... Como que ela chama? Ai, a Dona Cida. Manda um beijão pra Dona Cida. Um beijo, Dona Cida. Eu te amo muito. Você é um presente da minha vida e na vida da nossa família. Olha que bonito. É isso. Olha, você emocionou. Érica, você passou uma experiência com a sua mãe, né? E não sei se teve mais alguma. Como que foi isso? Eu tive, primeiro contato que eu tive com câncer foi a minha mãe. E eu sou de uma época que sim, a gente acredita que o pet pegou porque a dona pegou, a plantinha morre porque alguém pôs olho gordo. Então eu acredito que sim, que o animal, o ser vivo que está naquele ambiente, sente. Assim como o meu pai também sentiu, por a minha mãe estar com câncer. E eu lembro que imediatamente ele quase não saiu de casa e ele saiu, foi ao shopping comprar uma peruca para minha mãe. A minha mãe ficou assim, sem saber o que eu falo, né? Eu não quero essa peruca, mas o que eu falo? E eu, mãe, foi bonitinho, ele não quer que a senhora fique sem cabelos, né? Enfim. Por fim, ela não usou a peruca, ela ficou carequinha, mas o que eu percebi ali foi a forma que o meu pai encontrou para mostrar amor a ela. A linguagem de amor dele. A linguagem de foi amor comprar a peruca, às vezes ele não conseguia Foi. expressar Foi. aquele momento. Né? Mas ele queria que ela não se sentisse feia, que ela continuasse se sentindo bem. E olha que meus pais nem namoravam mais. Já mais de 50 anos casados, mas eles eram amigos, eles já não namoravam mais. Tá. Né? Então não tinha a minha mãe, aquela questão do meu pai ver que ela estava sem mama. Tá. Só eu que vi. Fora a equipe médica, só eu que vi. E ainda assim, o que eu quero ressaltar aqui nessa oportunidade é a questão da autoestima. Porque ainda assim, quando eu vi minha mãe sem a mama, nós duas choramos. E muito. Sem saber dizer assim, qual é o sentimento nesse momento. Porque é uma mama que não vai mais amamentar um bebê. Então é uma mama que não vai mais servir para namorar o marido, né? Ali naquela questão da beleza do feminino. Mas era uma mama dela, era uma parte do corpo dela. Né? E graças a Deus, assim, eu tive um controle emocional e uma sabedoria para estar ao lado da minha mãe nesse momento, porque ela precisou e eu precisei, porque eu aprendi demais com a minha mãe naquela situação ali de perder uma parte do corpo dela, de estar amputada e mutilada e desfigurada. E como é que se veste um sutiã sem um lado cheio? Como que é isso para a mulher? E o que a minha mãe mais teve naquele momento ali foi o meu apoio. E o meu apoio com o melhor que tem dos sentimentos, que é o amor. Então, se quem estiver ouvindo estiver com esse diagnóstico, deve buscar pelo amor, pelo perdão, por Deus. E daí você pode falar assim, mas Érica, nem todos têm uma filha ao lado, ou um marido, ou alguém para apoiar. Algumas, inclusive, tem quem rejeite. Fala, agora eu não quero.
né, uma mulher pela metade. Isso é cruel. E o que eu quero dizer aqui hoje, que eu sinto, Cris, Regina, quem estiver assistindo, é que o reconhecimento deve vir de dentro e não de fora, e não de quem está do teu lado. Quem está do teu lado deve amar você tendo 2 ou 3 mamas ou nenhuma, né? Hoje eu descobri que tem mulheres que têm 3 mamas ou mais. Eu não sabia disso, mas o doutor falou. Qual o nome do doutor? Traber. O doutor Traber. Ai, amei conhecer o doutor Traber. E ele estava falando sobre isso, que tem mulheres que têm mais mamas. E homens têm mamas, né? E homens têm Ele mamas, tava têm falando pra câncer gente. e tudo mais. Mas para a mulher é importante ali, foi colocado que ela tenha 2. Se ela não tiver 2, ela pode não ser aceita. Mas quem deve aceitar você é você. Você mesma. Porque você foi criada por Deus como você é. Né? E podemos ser melhores a cada dia? Sim. Tanto na nossa aparência, porque o autocuidado, ele faz parte do amor próprio. Né? Se eu me amo, eu me cuido. Eu tô cheirosinha, eu passo o meu batom se eu gosto, eu cuido do meu cabelo porque eu me amo. Isso é uma forma de reconhecer o corpo que eu estou. Né? Agora, mais do que melhorar o meu corpo, é melhorar quem eu sou na minha essência. E isso só começa pelo auto-reconhecimento, pelo amor próprio. Então, não conte que como que vai ser para o meu marido, como que vai ser para minha sogra, para minha mãe, com as minhas amigas, como que vai ser se eu tenho uma profissão que exige que eu mostre o meu corpo, como que vai ser? Importa como vai ser dentro de você, né? E aí, todos os recursos que você tiver para contribuir, use sem moderação. Bons amigos, parar para tomar um café, participar de um grupo como o Grupo das Preciosas que nós temos aqui em Atibaia, ter um pet, assistir uma comédia, dar risada para liberar os hormônios da felicidade, para eliminar aí o cortisol do estresse, melhore o seu trabalho, né? Faça o que você puder para você se sentir bem com você mesma, sem importar o que os outros vão dizer por sua aparência, porque como está dentro é que vai refletir como está fora, né? Não importa quantas mamas. Meninas, foi um prazer enorme ter vocês aqui mais Acabou? uma vez. Já? Olha. Estamos caminhando para o final. Passou rápido. Eu queria concluir mais esse vídeo deixando uma mensagem para você que nos assiste. Essas próximas gravações, acho que serão 4 ou 5, vocês vão acompanhando as duplas de mulheres que nós vamos trazer, porque eu tenho certeza que essas duplas de mulheres vão trazer algo que vai agregar muito na tua vida, na tua história, ou na vida de alguém que está passando por um processo ou já passou. Mas eu não posso terminar esse podcast deixando de falar uma coisa. Deus foi muito justo quando Ele criou a humanidade. Toda a humanidade, aonde nós estivermos, Ele deu a mesma fração de tempo no dia. Todos nós, seja rico, seja pobre, seja saudável, seja enfermo, seja com mama, seja sem mama, todos nós, todos os dias, temos as 24 horas do dia. Nenhum de nós vamos ter a certeza do amanhã. Nenhum. Você que pode estar dentro de um tratamento, você que já pode estar curada, com medo de uma metástase, ou se você já está com uma metástase, ou se você acabou de ter uma notícia. Ninguém tem a certeza do amanhã. Mas a gente tem que ter uma convicção. A gente tem o hoje. O hoje. Um hoje justo, um hoje com a mesma fração de tempo para toda a humanidade. Então, pega o seu hoje e tira o melhor dele. Vai buscar força em Deus. Fala, Senhor, eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu estou te falando isso porque, assim, no fundo do meu coração,
graças a Deus, eu passei por um processo desse de uma forma assim muito rápida, muito amena, e procurei estar muito bem com a minha cabeça. Foi a primeira coisa que eu pensei. A segunda coisa que eu falei assim, corpo, a gente vai envelhecer, mas o primordial para mim, e o que eu posso dizer para você, eu não sei mensurar o que você está assistindo, você que nos assiste, mas assim, se pega muito com Deus e viva o seu hoje, o seu hoje. Nem sempre a vida vai ser doce, nem sempre a gente vai ter um pet, nem sempre a gente vai ter um marido que vai apoiar, nem sempre a gente vai ter uma boa amiga, mas você pode buscar. Se a vida hoje não está te proporcionando isso, a primeira coisa que você tem que pensar é assim, ó, não vou viver essa história, eu vou me permitir buscar o diferente. E busca a sua felicidade com muita fé em Deus. Esses próximos podcasts que a gente vai subir ao ar em outubro, vai ser muito focado no Outubro Rosa. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. A gente quer ouvir aqui e ler curas, sabe? Coloque lá, fui curada, esse podcast falou comigo, vou viver um novo tempo. Procure a Érica, relate a sua experiência, compartilhe ele com pessoas que você acha que vai ser conveniente. E é um prazer enorme estar aqui. Eu quero que você saiba que a gente está fazendo isso nessa mesa A3 aqui, com muito temor a Deus, com muito amor no coração, já crendo que às vezes um videozinho desse, independente de ter sido uma Cris, de ter sido uma Érica, de ter sido uma Regina, pode ser uma virada de chave na tua vida. Então aproveita essa oportunidade que Deus está te dando e vai buscar o melhor. Não se prende naquilo que está te trazendo dor e alegria. Foca na cura, foca em Deus, foca na sua família, foca em ser feliz. Vai buscar um clube do livro. E é isso que eu creio num Deus que é isso que Ele tem para nós, que somos filhas. A tua importância tem que estar dentro de você, não são as pessoas que têm que medir. Não é uma mama, não é sem mama. Eu sei que é doloroso, mas busque em Deus que você vai passar. Entenda assim, ó, você está passando por isso, você não vai ficar presa nisso. Entenda que isso vai ser um processo. E o amanhã só a Deus pertence. Gente, um beijo enorme para você, mulheres abençoadas de Atibaia, dessa região do Brasil, aonde esse podcast chegar, sabe? Vá buscar a tua felicidade, que Deus... Vá buscar uma experiência com Deus. Uma experiência, não questionar. Tá bom? Um grande beijo pra vocês, gente. Beijo. Siga Atibaia Pode Mais, compartilha, se inscrevam no canal, porque tem muita coisa chegando por aqui bem legal. Abração, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.